Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para abordarmos as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu. E o assunto não podia ser outro, né? Covid-19. Foi discutido justamente o enfrentamento aqui no município à doença. E o presidente da comissão, que é o vereador Paulo Haddad, fez uma avaliação positiva no debate que aconteceu na tarde da última quarta-feira. Tivemos a participação do secretário de Saúde, Lair Zambon, do presidente da Rede Mario Gatti, o Sérgio Bisonhi, da doutora Andréia von Zuben, do Devisa, a doutora Deise, o vereador Cecílio Santos, o Irineu, que nos acompanhou. Alguns esclarecimentos, alguns questionamentos, todos eles respondidos de forma muito clara, muito transparente, mostrou que Campinas, no momento certo, tomou as atitudes ou as ações que se faziam necessárias para o enfrentamento ao Covid. E durante o encontro, o secretário de Saúde, Dr. Lair Zambon, disse que, graças às ações da Prefeitura, o mês de abril teve um cenário menos dramático que o mês de março, mesmo com todas as projeções apontando o contrário. E isso basicamente se deu de um trabalho conjunto que houve dentro de toda a Prefeitura, mas basicamente que nós tomamos decisões do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de antecedermos aquelas medidas de diminuição, aumento da restrição. Isso teve um resultado do ponto de vista de mortalidade no município de Campinas. Eu diria que foi uma vitória, não que a morte tenha sido uma vitória, mas o número delas, a redução, quando proporcionalmente era para ser muito maior, se nós seguíssemos todas as medidas do Estado de São Paulo, elas teriam sido muito maiores do que foram. O secretário falou ainda sobre a possibilidade de Campinas ter um dia D da vacinação. Em relação à vacina, eu acho que nós estamos com um número bastante elevado de vacinação na primeira dose, mas ainda é insuficiente. Nós estamos com 5 centros lotados. Nós éramos para abrir centros de saúde para vacinar a Covid nesse próximo sábado, mas a logística não foi possível, então nós vamos também abrir daqui no dia 22, daqui 10, 12 dias, centros de saúde para vacinar a Covid também, no qual nós estamos programados para vacinar em torno de 20 a 25 mil pessoas num sábado com a vacinação de Covid. Olha, o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, falou da importância do trabalho da Câmara em fiscalizar as ações da Prefeitura, inclusive neste momento de pandemia. O mais importante que a Câmara faça, né, enquanto Comissão de Saúde, essa cobrança, né? O secretário, o presidente, enfim, eles têm que prestar alguns esclarecimentos e prestar contas à sociedade daquilo que eles têm feito nos cargos que eles estão ocupando. Mas também é uma oportunidade que eles têm, né, que o secretário, que o presidente, que os diretores têm de vir a público e prestar aí alguns esclarecimentos. Então, num ambiente de muita cordialidade, nós podemos fazer assim, alguns questionamentos, que são questionamentos extremamente importantes, que vêm de encontro com aquilo que os vereadores e a Câmara têm a obrigação de estar fazendo, mas também prestar alguns esclarecimentos de forma muito tranquila à população de Campinas.
Olha, importante salientar que, devido à pandemia, as reuniões das comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas acontecem de maneira virtual. Ou seja, geralmente elas são presididas aqui direto do plenário do Legislativo e os convidados participam de maneira online. E uma outra comissão que também se reuniu é a de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e Juventude e debateu o Plano da Primeira Infância Campineira. A presidente da comissão, a vereadora Débora Palermo, relembrou o projeto que integra os serviços existentes no município com as diversas políticas públicas setoriais para planejar ações para as crianças de 0 a 6 anos de idade para os próximos 10 anos em Campinas. Dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância, de 0 a 6 anos, colocando as crianças da primeira infância numa posição de destaque e garantindo proteção, mais investimento público de várias áreas para que garanta um desenvolvimento sadio, harmônico para essas crianças. A lei fala que a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela vem acrescentar ao Estatuto mais políticas públicas voltadas à primeira infância. A vereadora lembrou os 12 eixos temáticos do Plano Primeira Infância Campineira. Então, os eixos temáticos, as propostas foram a família e a comunidade da criança, crianças na diversidade, crianças com saúde, educação infantil, assistência social às crianças e suas famílias, atenção integral às crianças e suas famílias em situação de violência, prevenção de acidentes na primeira infância, a criança e o espaço, a cidade e o meio ambiente, do direito de brincar ao brincar de todas as crianças, controlando a exposição precoce das crianças às mídias eletrônicas e digitais, protegendo as crianças da pressão consumista e aleitamento materno e alimentação saudável. Olha, e nós tivemos a participação do ex-vereador e presidente da Câmara, Tiago Ferrari, que atualmente é o coordenador da Primeira Infância de Campinas, que falou sobre a construção do plano e a proteção das crianças que precisam acontecer. O PIC, ele deu voz para as crianças, ele já está na prática colocando o que são regras dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, dentro dessas 12 diretrizes que você leu, eu acho que é fundamental a gente resumir tudo isso que foi falado numa coisa só. Ele é uma construção que foi feita ouvindo diversos setores da sociedade, foi ouvido diversos setores da prefeitura, e ele tem como fim ter um olhar de proteção, um olhar preventivo. Todas as políticas que estão inseridas nele é do cuidado, de fazer com que as crianças tenham essa proteção e que a gente não corra, falando no linguajar do dia a dia, a gente não corra atrás do leite derramado, mas sim que a gente cuide dessas crianças. A comissão teve a participação também da vereadora Guida Calisto, que é membro da Comissão de Defesa das Crianças e do Adolescente. Importante lembrar que ontem foi o dia em que os novos membros do Comitê Intersetorial da Primeira Infância foram oficializados, né? O comitê conta com a participação de representantes do poder público, conselhos municipais, universidades, instituições e especialistas. Entre as atribuições estão planejamento e aplicação das ações propostas pelos órgãos e instituições que representam o colegiado. E a nova composição do grupo, agora comandada pelo ex-presidente da Câmara, Tiago Ferrari, vai atuar até 2024.
E esta semana nós tivemos a reunião extraordinária em que foi aprovada uma moção de autoria dos vereadores Carlinhos Camelô, Rubens Gás e o presidente da Câmara, Zé Carlos, que apelam pela ampliação da via de acesso à Avenida Aladino Selme, na região dos Amarais. Confira na reportagem. Foi aprovado na Câmara a moção de apelo do vereador Carlinhos Camelô, pedindo ao governador de São Paulo, João Dória, para que amplie o acesso da Avenida Comendador Aladino Selme, na altura do número 2551, que está embaixo da linha férrea, na região dos Amarais. A abertura da Aladino Selme, que é aquela passagem que tem lá da linha do trem, para que ela seja ampliada para melhorar o tráfego de veículos ali na região. A moção foi aprovada com 23 votos. Segundo informações da INDEC, circulam por aqui, na Avenida Comendador Aladino Selme, cerca de 28 mil veículos por dia. É uma demanda antiga, já pedimos há muito tempo e agora estamos mandando essa moção para que seja feito aquele espaço. Assinam também a moção os vereadores Zé Carlos e Rubens Gás. Também agradecer ao vereador Rubens Gás, também que assinou junto, o vereador Zé Carlos, presidente dessa casa também, que assinou junto essa moção, para fortalecer essa questão da gente. E agora a gente fala de mais trabalho das comissões. Desta vez a reunião foi da Comissão de Direitos Humanos, que discutiu aí os efeitos da pandemia em vários setores. Hoje o nosso debate é justamente sobre a pandemia, a pobreza e o despejo zero, né? Como que a pandemia atinge as periferias, as comunidades e como que as pessoas estão lidando com isso, quais são as necessidades, quais são a maneira que a gente pode ter, inclusive, para reverter, né? E como que estão sendo as medidas tomadas por essa população. E o debate foi intenso e contou com a participação de deputados, membros do Movimento Sem Terra e também da sociedade civil. A pandemia ela veio para evidenciar, né, as fragilidades de uma política neoliberal que já vinha em crise aí há muito tempo. E aí evidencia também a necessidade de políticas públicas, né? A principal delas que a gente defende é a reforma agrária popular. Então, evidencia que há uma necessidade, né, de transformação aí em termos de políticas públicas para acesso à moradia, terra e trabalho. Eu me chamo Ranilson, sou aqui do grupo Clube Pirelli e a gente está numa situação que uns 15 dias atrás já vieram, derrubaram umas casas. A gente já está bem esperto com eles aqui, porque de vez em quando vem caminhão com trator e eles ficam andando aqui na região da gente e a gente está bastante assustado com a situação. Devido a essa pandemia, a gente já é bem complicado ter a casinha da gente, né? Para a gente chegar a perder, de repente, assim, na situação que está o país. Essa política neoliberal não serve para nós, né? Para nós que moramos em periferias, que estamos no movimento. Essa não é uma política que nos inclui, muito pelo contrário, eles nos excluem. E hoje aqui a gente não tem despejo e eu fico muito preocupada quando o Raniel diz que na região do Pirelli está tendo despejo. Inclusive, sobre esse tema, a vereadora Paola Miguel discutiu um projeto de lei que trata do despejo zero e tem o objetivo justamente de evitar o despejo e a remoção de pessoas de suas moradias durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente tinha uma expectativa, né, que as autoridades, né, públicas, né,
federais, municipais, né, ou estaduais, tivesse alguma sensibilidade em relação a essa situação dos despejos, né, considerando, né, já um número muito grande da população em situação de rua no nosso país, né, e os governos também, né, no momento do decreto aí, né, dos decretos, né, de calamidade, né, ou de emergência, dependendo do município, no caso do Brasil de calamidade, em torno da pandemia, né, a partir de março do ano passado, a expectativa era que a gente pudesse, né, atuar, né, o conjunto da federação, né, do Brasil, atuar, né, enfrentando, né, vamos dizer assim, da República Federativa, né, atuando em relação aí no sentido de minimizar, pelo menos, ou mitigar a situação, né, de violência e de violação de direitos que as comunidades pobres sofrem no nosso país, as ocupações das favelas, os assentamentos precários, as ocupações de áreas centrais, a população em situação de rua, para tentar, né, minimizar, né, os impactos da pandemia. Nós estamos numa pandemia há mais de um ano. Os empregos simplesmente desapareceram, a produção caiu, isso muito por conta do isolamento social necessário. Agora, o número de bilionários não parou de crescer. A lista dos 100 maiores bilionários da Forbes não para de aumentar o número de brasileiros presentes lá. A desigualdade econômica e social continua havendo. Eu até me penitencio, estou começando um diálogo agora com os meus colegas, no sentido de a gente apresentar um novo projeto isentando ou proibindo o corte de energia e água durante a pandemia, porque também é necessário. Fazer despejo, reintegrações de posse, nesse momento de pandemia, chega a ser uma desumanidade, chega a ser uma forma muito, muito irresponsável dos governadores e da justiça. E todas essas reuniões que nós trouxemos hoje no Notícias do Legislativo, você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. Inclusive, a gente teve aí o anúncio do secretário Hilaire Zambon sobre esse dia D da vacinação contra a Covid, que ainda deve ser anunciado para o próximo dia 22. A gente fica na expectativa. E pelo site do Legislativo, campinas.sp.leg.br, você aí de casa pode conferir a agenda com os eventos que nós teremos na próxima semana. Já está aqui na tela, por exemplo, na segunda-feira, Mirna Abreu. Isso mesmo, segunda-feira, das 10 ao meio-dia, a comissão presidida pelo vereador Luiz Rossini, que tem como finalidade analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia, se reúne novamente, e temos ainda às 14h a Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, que também faz uma reunião extraordinária, lembrando que todas essas reuniões acontecem pelo sistema virtual. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. E agora com as notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira, um pouco mais tarde, devido à reunião que vai até o meio-dia. Combinado, então. Até lá. Até.